Então, boa tarde, bem-vindos à sessão da tarde da Conferência de Acesso Cultura. O meu nome é Mafalda Sebastião, a doutora Teresa Nobre. Nós costumamos dar cursos de Direito de Autor e Domínio Público pela Acesso Cultura, que recomendamos, naturalmente, passando a publicidade. Pronto, e como disse a Maria Vlaro, depois de uma boa conversa da manhã, chega a má notícia da tarde. E, portanto, o que vamos ver agora, em 10 minutos, é o regime base do direito de autor em Portugal, e para depois podermos conversar um bocadinho melhor sobre como é que este regime influencia o que é ou não é possível fazer em relação ao acesso aberto. Preciso descontar dos 10 minutos, hein? É que ele não está a passar. Bom, antes de mais, e como enquadramento, o que nos traz aqui no que respeita ao direito de autor e à sua relação com o acesso aberto é precisamente um conflito entre estes dois direitos, o próprio direito de autor e o direito de fruição cultural, onde está incluído o direito de acesso à cultura. E estes dois direitos são dois direitos constitucionalmente consagrados e, portanto, da mesma dignidade. E o que é importante perceber é que tudo aquilo que vamos ver agora, do ponto de vista técnico, é essencialmente a perspectiva do direito de autor. O direito de autor pretende, de uma forma muito romântica e filosófica, garantir rendimento financeiro a quem cria arte. É assim, tão simples quanto isso. E, portanto, protege, acima de tudo, o autor e, enfim, a sua relação com a obra e os dividendos que ele pode tirar desse ato de criação e da materialização em que a obra se reflete. E o direito de fruição cultural é um direito também da humanidade, naturalmente, de, enfim, ter acesso, conhecer, reutilizar e aproveitar como pode, intelectual, emocionalmente, psicologicamente, materialmente, a cultura que é produzida por todos nós. E é neste equilíbrio que temos que encontrar uma saída para o drama em que, enfim, vamos ver que estamos. Comecemos por ver o que é uma obra. Uma obra é, enfim, o resultado da criação, mas para que seja protegida tem que obedecer a alguns requisitos. Tem que ser uma criação humana, não, enfim, tendencialmente não pode ser uma criação de um computador, não pode ser uma criação de um animal, enfim, há discussões ainda assim acerca destas possibilidades, mas a verdade é que o que a lei diz, a lei portuguesa diz, é que tem que ser uma criação humana. Tem que ser original e do ponto de vista lógico, enfim, mais técnico, de uma forma também muito simples, porque é o que dá em 10 minutos, não é? Significa que original é a obra que reflete mais do que aquilo que a própria realidade reflete ou que vai para além daquilo que já foi feito. São estes dois critérios que essencialmente analisamos quando precisamos decidir, os tribunais precisam decidir se uma obra é ou não considerada uma obra original. E depois tem que ser exteriorizada. Isto quer dizer o quê? Que enquanto estiver sossegadinha ou escondidinha aqui na nossa ideia, no nosso cérebro, ela não é protegida. Exteriorizada não significa fixada, significa que ela é comunicada. E também não significa que tem que ser publicada, significa que tem que ser realmente exteriorizada. Portanto, um poema escrito dentro de uma gaveta que nunca ninguém viu é à mesma protegido. Mas se foi pensado e não foi de forma nenhuma exteriorizado, não é. E as obras protegidas pelo direito de autor são essencialmente de natureza científica e artística, havendo ainda, enfim, também direitos de autor sobre os programas de computador, na verdade são considerados análogos às obras literárias, e das bases de dados. E nas bases de dados o direito de autor refere-se essencialmente à criatividade associada à forma como a base de dados é criada, portanto, pelo critério de ordenação, de seleção, não propriamente pela compilação em si. Essa dimensão de compilação é uma dimensão... Essa dimensão de compilação tem 5 minutos. Enfim, tem um outro direito, que é o direito sui generis, e este é um direito realmente ligado à criatividade. O titular do direito quem é? Por regra, o criador intelectual. Mas pode não ser. Mas pode não ser, pode. Então, por exemplo, não é se desde a origem da criação foi negociado com o encomendante da obra, por exemplo, que o conteúdo patrimonial do direito de autor pertencia à entidade que encomenda, ou não é, por exemplo, se o autor já faleceu e, portanto, o herdeiro sucede na titularidade desse direito. O direito de autor tem um conteúdo dual. Tem um conteúdo patrimonial e um conteúdo moral, numa linha, enfim, bastante francesa da coisa. O conteúdo patrimonial consiste, então, na tal perspectiva de exploração económica. Protege o autor na possibilidade de ser o único a decidir como é que a obra é explorada, como, por quem, quando e com que montante associado.
Essencialmente e dogmaticamente há 3 formas grandes de explorar a obra: reproduzindo, portanto criando exemplares, distribuindo, colocando os exemplares à disposição do público e comunicando publicamente, portanto comunicando a obra sem ter que necessariamente ser criado um novo exemplar, como por exemplo a exibição cinematográfica é uma forma de comunicação ao público, ou a colocação online, o upload é uma forma de comunicação ao público. O conteúdo moral, em vez de estar ligado à vertente económica, está então ligado à parte da dignidade do autor. É um direito que, diferentemente, ou melhor, é uma vertente do direito, diferentemente da patrimonial, não permite, enfim, circular no mercado, no comércio natural das coisas, e é, portanto, um direito inalienável, imprescritível, também não prescreve, portanto, é um direito sempre associado à pessoa, à dignidade do autor. E distribui-se essencialmente nestes 2 direitos concretos: direito à paternidade da obra, que significa que o autor tem o direito a ser reconhecido como o autor daquela obra, e o direito à integridade da obra, que é o direito do autor de exigir que a obra não é modificada. Portanto, ele criou-a daquela maneira e a obra deve ser mantida exatamente como ele a criou. No que respeita ao Open Access, ou acesso aberto, portanto, considerando que o direito de autor é um exclusivo do autor de dizer o que é que pode ou não pode ser feito, se estamos a falar de pôr em acesso aberto obras protegidas pelo direito de autor, que essa é a questão que nos traz aqui, é quando a obra é protegida pelo direito de autor, porque os arquivos, essencialmente os arquivos, como já se dizia de manhã, têm muito material técnico e nem todo o material que está depositado nas bibliotecas, nos museus, etc., pode eventualmente ter ainda direitos de autor, ou ter tido alguma vez, dependendo da sua natureza. Mas o acesso aberto depende, no que respeita às obras protegidas pelo direito de autor, de uma norma de libertação, digamos assim, de uma forma de libertação desse direito. E acontece essencialmente em 3 situações. Ou a obra está no domínio público, regra geral porque o autor faleceu há mais de 70 anos, ou a colocação à disposição do público é consentida pelo titular do direito, e ele diz: sim senhor, eu concordo, por mim tudo bem, podem usar e dispor da obra, ou quando exista uma exceção legal, uma norma legal que contrarie o direito de autor e diga: nesta situação concreta, o direito à fruição cultural é tão mais importante que vamos ter que ceder. E, portanto, a obra é utilizada sem necessidade de consentimento do autor, embora em algumas circunstâncias ainda preveja uma retribuição inalienável, equitativa, que depois tem sistemas vários de cobrança e de distribuição. Obrigada. Muito bem, Mafalda. Eu não vou cumprir os 10 minutos. Ora bem, o meu nome é Teresa Nobre, eu sou advogada, trabalho na área de propriedade intelectual e... Mais perto do microfone, é isso? Sim. Mais perto? Sim. Okay. E não se preocupem, são 10 minutos agora e depois são 45 de conversa. Exato. Portanto, ok. E... Sim, não sei como foi para os nossos tradutores. Terrível. Então vá, Teresa, obrigada. Obrigada. E para além de trabalhar com direito de autor, com artistas e com empresas, como advogada, trabalho também como coordenadora jurídica da instituição Creative Commons em Portugal. Neste seminário, porque apenas temos 10 minutos cada, pensámos em abordar apenas umas pequenas noções básicas de direito de autor, seguida de umas noções básicas de licenças Creative Commons. Normalmente, quando nós temos este seminário o dia inteiro, o que fazemos é a Mafalda expande-se aí pelo direito de autor e eu a seguir venho e falo sobre exceções, porque acho que é extremamente importante para vocês também perceberem um bocadinho das exceções que existem em Portugal. Agora, nós não temos esse tempo e por isso eu vou-me focar nas Creative Commons, mas depois podemos aproveitar aquele tempo que temos para discutir, para falar um bocadinho das exceções que existem e dos despachos que existem, aqueles despachos que já ouvimos falar aí também hoje de manhã. Então, sobre Creative Commons, o que é que eu tenho a dizer? Se calhar vou falar-vos apenas das licenças Creative Commons, mas se também tivermos um bocadinho de tempo, falo-vos um bocadinho de outros 2 instrumentos legais que a Creative Commons criou e que têm sido muito usados nesta área dos museus, que é a dedicação ao domínio público, portanto nós chamamos a CC0, e a marca de domínio público, PDM, Public Domain Mark. Começando pela Creative Commons,
só para ter uma noção, vocês já ouviram falar com certeza de Creative Commons, mas utilizam no vosso trabalho, estão à vontade, só para ter uma noção, estão à vontade com os conceitos de Creative Commons? Não estão, pronto. Então vou explicar. Então a ideia de Creative Commons é, a certa altura, uns determinados professores de Stanford perceberam-se que haveria autores que queriam que os seus demais concidadãos utilizassem as suas obras sem terem que vir pedir autorização sempre que quisessem fazê-lo. Portanto, eu crio uma obra, hoje em dia muita gente cria obras, muito mais do que em qualquer outro momento histórico, porque todos nós criamos fotografias, vídeos, etc., posts no Facebook, no blog, alguns poderão não atingir aquele critério de originalidade para serem protegidos como obra, mas muitos serão. E eu não quero, apesar do direito de autor me dar automaticamente essa proteção, no sentido de só eu poder utilizar a obra exclusivamente e mais ninguém o poder fazer, há muitas pessoas que não se importariam que outros usassem a sua obra. Agora, eu saber quem é que são essas pessoas, e eu enquanto autor saber quem é que são essas pessoas, e eu enquanto utilizador saber quem é que são esses autores, era um processo extremamente complexo se eu tivesse que falar com cada um dos autores ou com cada um dos utilizadores. Então estes professores de Stanford decidiram criar uma licença standardizada, que mais não é que uma autorização, em que eu coloco no meu trabalho e que qualquer pessoa que aceda ao trabalho sabe automaticamente que pode utilizar aquele trabalho porque eu permiti. Portanto, reduzimos tudo o que seja custos económicos, das transações económicas, de ter que negociar um a um, e eu digo, estes são os meus termos e condições, se quiserem utilizar, utilizem seguindo estes termos e condições. Portanto, mais não é que uma permissão e ao mesmo tempo uma sinalização. Portanto, eu crio aquele sinal que identifico e, portanto, nós criamos uma série de ícones que permitem, de facto, identificar muito facilmente os trabalhos que estão licenciados com CC. Portanto, basicamente é sairmos daquela ideia de todos os direitos estão reservados, que é o que o direito de autor me dá, ainda não entrarmos na situação em que nenhum direito está reservado, porque isso é só quando a obra entrar no domínio público, como a doutora Mafalda disse, isso só será 70 anos após a morte do autor, portanto é qualquer coisa no meio, dentro do direito de autor, mas em vez de estar a negociar licença a licença, contrato a contrato, coloco a licença na obra. E quais é que são os termos desta licença? Existem 4 termos e um deles eu não posso escolher, todas as licenças têm, que é o primeiro termo, a primeira condição, é a condição de a pessoa que utilizar a obra atribuir aquela obra à minha pessoa, portanto, a minha pessoa autor. Portanto, tem que identificar o nome do autor e identificar o título da obra e demais outras referências que o autor possa querer que nós identificamos, como, por exemplo, o editor da obra, o local onde está disponibilizada, etc. Depois, as outras 3 condições eu posso utilizar ou não. E essas são proibições. Eu posso, ou melhor, 2 são proibições e outra é uma outra obrigação. Portanto, das proibições temos a proibição de fazer usos comerciais. Portanto, eu posso decidir colocar uma licença CZ e permitir que qualquer pessoa utilize, desde que não faça utilizações comerciais. E também posso decidir uma outra proibição, que é a proibição de fazer trabalhos derivados do meu. Ou seja, posso permitir que as pessoas utilizem o trabalho tal qual como está e como existe, mas não que faça derivações. E derivações aqui pode ser desde pegar numa música e fazer com um sample fazer outra música, colocar imagens no PPT, portanto é preciso ter cuidado quando se utiliza esta condição de não permitir derivações, porque uma tradução é uma derivação, etc, etc. Portanto, é muito restritivo. Depois, se permitir que os outros façam trabalhos derivados, posso obrigá-los a fazer uma coisa que é compartilhar com uma licença igual à minha esses trabalhos derivados. A Wikipedia funciona assim, não é? Qualquer pessoa que chega lá e aumenta a Wikipedia está sempre a trabalhar sobre algo que já existe e vai permitir que outros trabalhem sobre esse algo que já existe e, portanto, temos que manter aqui uma cadeia de termos e condições semelhantes e, para fazermos isso, obrigamos os que vêm a seguir a compartilhar com uma licença igual e assim os termos e condições vão ser sempre igual, senão era uma confusão, no final tínhamos aqui a primeira fase da Wikipedia com uma licença, a segunda com outra, etc, etc. Era impossível. Esta mistura destes 4 condições vai nos dar 6 tipos de licenças diferentes. Os mais abertos de todos, o mais aberto de todos é aquele que apenas exige atribuição
permite fins comerciais, permite trabalhos derivados, não obriga as pessoas a licenciarem com a mesma licença esses trabalhos derivados, e o mais fechado de todos é aquele que não permite nem fins comerciais, nem trabalhos derivados, e no meio temos muitas outras coisas. Estas licenças, quando eu coloco uma licença CC, eu tenho que ter noção de que esta licença vai ser utilizada por qualquer pessoa. Eu não posso, já tive pessoas a perguntarem: posso utilizar a licença CC só para podermos utilizar na nossa universidade ou na nossa empresa? E o que eu digo é, bom, pode tentar fechar por outras vias, não é? O acesso, mas se alguém de fora tiver acesso a esta obra estando licenciada com CC, essa pessoa pode utilizar. É impossível eu restringir as pessoas que vão utilizar, porque o âmbito subjetivo é universal. As licenças são concedidas a título gratuito, portanto a pessoa que vai obter aquela obra vai poder utilizar gratuitamente a obra. Isto não significa que eu não possa fazer dinheiro com a minha obra, e aí ficámos aqui muito tempo a falar sobre modelos de negócio, e eu posso-vos indicar uma obra fantástica que foi publicada este ano pela Creative Commons, que é CC Made for Business, se não estou enganada, e que tem casos de estudo fantásticos sobre de tudo, desde museus a músicos, a artistas plásticos, a fabricantes de mobiliário, que utilizam as licenças CC nos seus modelos de negócio e conseguem ter receitas, etc., como qualquer outra empresa. As licenças são concedidas sem qualquer limitação territorial e são concedidas para todo o sempre. Para todo o sempre. Ou seja, mesmo que o direito, portanto, é para todo sempre, ou seja, para todo o período de duração do direito de autor. E é preciso ter atenção a isto, porque se eu sou um autor e me arrependo de ter publicado a minha obra, que é uma coisa que eu posso fazer, em Portugal temos o direito ao arrependimento, eu posso retirar a obra de circulação, mas quem adquiriu a obra licenciada com CC, essa pessoa pode continuar a utilizar. Okay? Portanto, é a mesma coisa com o Herbert Welder, que retirou um determinado livro de circulação nos anos 70, as pessoas que tinham comprado o livro ficaram com o livro, okay? Ninguém foi lá buscar, apenas se impediu a continuação da circulação. Nós, neste momento em 2016, já estamos em 2017, quase no fim, e portanto os dados já são outros, mas em 2016 tínhamos 1,2 mil milhões de trabalhos licenciados com CC em todo o mundo, e estamos a falar de onde é que vocês vão encontrar estes trabalhos licenciados com CC, em todas as plataformas, ou virtualmente nas plataformas mais importantes de partilha de conteúdos, como o YouTube, o Vimeo, o Flickr para fotografias, e portanto temos coisas com pouca resolução, temos coisas com muita resolução, música, etc. Portanto, estamos a falar de uma quantidade significativa de trabalhos que podem ser utilizados por qualquer pessoa. Sendo certo que 65% destes trabalhos estão licenciados com as licenças mais abertas de todas, que nós identificamos como as licenças Free Culture, ou cultura livre. Ou seja, vemos que muito poucas pessoas decidem restringir os usos a usos, por exemplo, só não comerciais. É um mínimo, a minoria é que escolhe estas restrições, a maioria opta por licenças abertas. Só dando aqui uns exemplos, só dando um exemplo, porque acho que o meu tempo está a terminar. Por exemplo, licenças CC são utilizadas pelo Berkeley Museum, que tem 100 mil imagens online, portanto, digitalizações de obras produzidas ou que já não estão produzidas por direito de autor, porque senão acho que não conseguiriam fazê-lo, portanto, não sei quais é que são as exceções que existem nos Estados Unidos, e tem essas imagens licenciadas com CC BY, portanto, a mais aberta de todas. Depois, se eu puder extravasar os meus 10 minutos mais 2 minutos, vou-vos falar muito brevemente dois outros instrumentos, porque eu acho que são extremamente importantes para os museus. E o primeiro é a dedicação ao domínio público, e nós temos casos importantes na Europa de utilização desta ferramenta. E esta ferramenta o que é que faz? E porquê é que é tão importante para os museus? Quando eu digitalizo uma obra, principalmente se for uma obra de arte, como uma escultura, um quadro, que eu não digitalizo com uma máquina automática, eu preciso de alguém, um fotógrafo, que vai lá para tirar a fotografia, controlar a luz, etc. Portanto, é um trabalho até algo complexo do ponto de vista técnico, e que pode, mesmo do ponto de vista do direito de autor, da originalidade do direito de autor, gerar
um outro direito de autor. Ou seja, eu tenho um quadro, tenho uma escultura no domínio público. Como é que eu vou colocar esse quadro e essa escultura online? Uma imagem desse quadro e dessa escultura online. Preciso tirar uma fotografia. Ao tirar uma fotografia, esse fotógrafo fica com direito de autor. Okay? Os museus começaram-se a deparar com estes problemas que, efetivamente, estavam a gerar um direito de autor sobre a imagem da obra em domínio público e que se queria disponibilizar. Então, muitos museus o que fizeram foi começar a dedicar ao domínio público essa fotografia. Porque eu posso fazer isto. A obra só entra no domínio público depois de eu morrer. Por via de lei, 70 anos depois de eu morrer. Mas se eu quiser, eu posso antecipar a entrada no domínio público dessa obra, renunciando aos meus direitos sobre a obra. Isto é possível. Renuncia aos direitos, que nós chamamos na Creative Commons de dedicação ao domínio público, basicamente é renunciar aos meus direitos. Então nós criámos este instrumento, que é o CC0, depois vocês podem ficar com isto para perceber um bocadinho melhor as diferenças. Este instrumento permite que eu, sendo titular do direito de autor, renuncio aos meus direitos. E ao renunciar aos meus direitos, a obra entra no domínio público. E foi isso que muitos museus fizeram quando começaram a digitalizar as suas obras. Um exemplo grande e recente é o do MET, que lançou 375 mil digitalizações de obras que já estavam no domínio público via CC0, com esta dedicação ao domínio público, esta renúncia ao domínio público. Depois, um último, e aqui vou terminar, o último instrumento que a Creative Commons também criou é uma marca de domínio público. Aqui já não é o caso de alguém que tem direitos e quer renunciar a eles, é simplesmente o caso de alguém, uma instituição, sabe que uma determinada obra está no domínio público e identifica, ajuda o utilizador a saber que aquela obra já está no domínio público, porque é extremamente complexo para quem não percebe nada de direitos de autor perceber quando é que uma obra já está no domínio público. Então nós criámos esta marca que não tem efeitos jurídicos nenhuns, é basicamente uma pessoa a avisar a outra: esta obra já está no domínio público. Isso, obviamente, pode acontecer também com digitalizações, se alguém renunciou aos seus direitos e depois vem uma terceira entidade que identifica, mas também com qualquer outro trabalho em que não tenha havido uma renúncia, simplesmente a obra já está no domínio público. Portanto, talvez um bocadinho mais relevante para os museus, por exemplo, no âmbito dos arquivos, conjuntos de metadados, etc. Há muita gente a utilizar a marca de domínio público para esse tipo de informação. Último slide, só para já o exemplo de um museu que hoje de manhã esteve cá a ser falado, que utiliza a marca de domínio público para identificar obras caídas no domínio público. Eles também utilizam a CC0, penso que ainda utilizam a CC0 para dedicarem as tais fotografias ao domínio público, e também utilizam o PDM, e poderemos perceber em que situações é que eles utilizam uma e outra. E é tudo. Muito obrigada. Sim. Olá, muito obrigada pelo esforço. É um tema complexo, de facto. Eu trabalho na Culturgest, na equipa da coleção, e interessou-me muito essa questão da dedicação ao domínio público. Quem é que renuncia aos direitos nesse caso? É o fotógrafo? Obrigada. Fala. Dedicação ao domínio público pode funcionar de duas formas. Eu posso fazer um acordo com o fotógrafo para me certificar que eu fico com os direitos de autor, certo? Porque eu, quando contrato alguém, eu tenho que me certificar de que eu, se for um museu e se contratar alguém como um fotógrafo para digitalizar a minha coleção, independentemente de querer dedicar aquelas fotografias ou não ao domínio público, é importante que eu me certifique que eu fico com os direitos de autor, para depois eu poder fazer o que quiser com a coleção, certo? Pronto, portanto, essa seria a primeira fase, eu assegurar-me que fico eu com os direitos de autor. E depois, eu, museu, então dedicar ao domínio público. Também podemos obrigar logo o fotógrafo a dedicar ao domínio público.
No contrato, paga, por esta via, renuncia. E permite ao museu, por esta via, declaro que renuncio a todos os direitos de autor que recaiam sobre a obra e autorizo o museu a identificar a obra como estando no domínio público. E aí eu já não vou utilizar uma CC0, certo? Porque aí o museu já não vai pôr aquilo em CC0, porque já não é o museu que tem os direitos de autor, e o museu que pode fazer é utilizar a marca de domínio público. O fotógrafo já renunciou, ninguém sabe, eu preciso informar as pessoas e aí utilizo a marca de domínio público. Possivelmente é o que eles estão a fazer. Obrigam logo o fotógrafo a renunciar e depois o que eles fazem é só identificar. Yeah, can I just add what we did at SMK? Yes, because yes. we used the CC0 public domain dedication. Okay. And there's a whole story behind that. We were going back and forth, should we use the PD mark or the public domain dedication? And I don't know exactly what a Portuguese law is, but in Denmark we needed to renounce the right to the photographs. Because photographs are protected 50 years from the moment you press the button. So it's a little different than artistic copyright, which is 70 years after the artist has deceased. But still, 50 years is a long time, and the interesting and daunting perspective here is that we also have to keep digitizing anew. So standards and resolutions change over time. So imagine, as a museum, you actually have an evil opportunity to keep restricting access to your public domain collections forever, because every time you take new digital photographs, you can claim 50 years of copyright. So this is really, like, it can go on and on and on. Anyway, we had this discussion with our photographers, and they were actually very supportive of renouncing the copyright. Still, we needed to really walk on a thin line, because photographic rights organizations could come after us on behalf of the photographers, even though they had themselves renounced the... So, but we were lucky to look into some proceedings from court cases that said if you're a state institution and you have employees doing work under normal staff hours, if what they do is part of a normal work description, the copyright goes to the state institution, who is able to renounce the copyright because it's public. Now, photographing collections is normal, but putting it into the public domain is new for free download. But these court cases said if a year passes and nobody complains, then it's normal practice. So we were waiting for a year and praying. I had many sleepless nights over this. But in the end, we're safe. The year passed. Okay. That doesn't work in Portugal like that. Forget about that year, that will pass. No. But I think you are... vamos falar em português, certo? Portanto, acho que nós estamos... O que eles têm é algo diverso, ok? Eles têm direitos conexos sobre qualquer fotografia que se tire, seja original ou não. Portanto, qualquer fotografia tem esta proteção por direitos conexos. Os alemães também têm isto, há alguns países que têm até uma dualidade. Portanto, têm direito de autor para as obras que são originais, as fotografias que são originais, e direitos conexos para todas as outras. Portanto, nós não temos isso, nós só temos direito de autor e a fotografia tem que ser original. Mas ninguém quer ficar agora aqui a discutir se uma fotografia de um quadro parado, não sei o quê, só porque eu mexi nas luzes, pronto, não sei, coitados, não venham atrás de mim os fotógrafos para eu dizer que uma fotografia de um quadro não é original. Portanto, vamos assumir que é original e, portanto, que eu tenho que, de facto, resolver esta questão. Acho que é um bocadinho indiferente, sinceramente, para nós que seja um trabalhador ou não. Porque eu, mesmo que seja um trabalhador, eu tenho que ter um contrato que diga isto. E a maior parte dos contratos de trabalho não dizem nada disto.
Okay. Não, na fotografia temos uma presunção, mas não deixa de ser uma presunção, certo? Melhora um bocadinho. Na fotografia temos uma presunção que se o negativo... Não, e temos aquela presunção que diz que, de facto, se a fotografia for tirada em... Sim, realmente o regime jurídico, não é bem o regime jurídico, mas o regime da proteção da fotografia tem algumas nuances em relação com as outras obras, pronto. E, queres circular aqui aos 170, que aqui, pronto. E a verdade é que no regime geral, quando a obra é feita por encomenda ou quando é feita no âmbito do contrato de trabalho, a presunção, se nada disser no contrato, é que o direito de autor pertence ao criador intelectual, portanto, ao trabalhador subordinado, ao prestador de serviços. Na fotografia, não. Na fotografia há uma presunção contrária. Diz que se a fotografia for tirada ao abrigo ou ao incumprimento de um contrato de trabalho ou de um contrato de prestação de serviços, o direito de autor se presume pertencer à entidade empregadora ou à entidade encomendante. A verdade é que a presunção é um instrumento jurídico que não é necessariamente definitivo. Não há internet. Mas vou lá aqui. Sim, mas pronto. Mas a ideia é... A presunção não é de facto um instrumento jurídico que permita uma conclusão definitiva. As presunções, neste caso, podem ser elididas por prova em contrário. Portanto, o que acontece é, se nada se disser nem houver prova em contrário de que algo foi combinado diferentemente, o direito de autor, o conteúdo patrimonial, atenção, estamos sempre a falar do conteúdo patrimonial do direito de autor, porque o conteúdo moral pertencerá sempre ao autor, pertence à entidade encomendante ou à entidade empregadora, no caso da fotografia. Sim. Por acaso acho que é importante dizer uma coisa por causa do direito. Tem que ser a mesma coisa. Desculpa. A Mafalda tocou num ponto importante, que é, em Portugal, os direitos morais são irrenunciáveis. Ou seja, eu para utilizar esta dedicação ao domínio público tenho que ter noção de que a única coisa que estou a renunciar é os direitos económicos. Toda a parte moral é irrenunciável, portanto não há cá instrumentos como este que nos valham, nem passados os 70 anos depois da morte do autor, os direitos morais são irrenunciáveis e imprescritíveis, portanto duram para todo o sempre. Ao contrário de países como a Alemanha, até acho que a Holanda também está nessa situação, em que os direitos morais terminam quando terminam os direitos económicos. E, portanto, o que eu tenho que ter noção é que a parte económica desaparece se eu, de facto, renunciar a ela, mas a parte moral continua a existir, ou seja, há sempre coisas que eu não vou poder fazer com a obra, como, de alguma forma, criar um prejuízo moral ao autor, utilizar a obra de uma forma que não seria aceitável pelo autor. Imagina utilizar a imagem do quadro num slogan de uma candidatura, portanto, numa publicidade, numa campanha política, etc. Portanto, isso aí será sempre restringido pela parte moral, mas isto independentemente de ser dedicação ao domínio público ou não. Portanto, é lei e vai funcionar de qualquer das formas. Mas de resto é isso, acho que sim, é fazer um contrato, porque de facto existe esta presunção legal para os fotógrafos, mas é sempre presunções que são ilidíveis, convém escrever. O truque está no artigo 165. Depois ainda temos um outro truque, que é a alienação do negativo, em que se eu sou um fotógrafo, independentemente de ter escrito ou não o que é que tenha escrito, independentemente das presunções legais, o artigo 166 diz que se eu vendi o negativo, a pessoa que comprou o negativo adquiriu também o direito de autor, que é uma coisa fabulosa, porque normalmente o direito de autor é algo que é separável da propriedade dos materiais, da propriedade dos materiais nos quais a obra possa estar, os suportes materiais da obra. Portanto, e neste caso da fotografia temos esta presunção em que a transferência do suporte acompanha a transferência do direito intelectual. Normalmente não é assim, eu sei que quando compro um quadro, eu apenas adquiri o quadro, a propriedade do quadro, não adquiri nenhum direito de autor sobre o quadro. Eu não posso, por exemplo, exibir o quadro. Qualquer pessoa que compre uma obra de arte não a pode exibir, apenas tem o direito de ter em sua casa, não pode exibir ao público. E aqui, nos negativos, temos esta coisa que o suporte permite a transferência, acompanha o direito intelectual, é acompanhado no suporte. Isto porque
fotografia, quando foi concebida, de facto foi concebida como um direito menor, que tínhamos 25 anos de proteção, etc. E, entretanto, veio uma diretiva europeia que estendeu o prazo de proteção para todas as obras até 70 anos e nós mantivemos aqui um regime um bocadinho híbrido em que temos aqui muitas normas da fotografia que não são iguais às demais obras das outras e que nem sei se hoje em dia, numa visão atualizada, de acordo com as interpretações do Tribunal Europeu de Justiça, que diz que não pode haver estas distinções entre obras, são todas obras, têm que ser todas tratadas da mesma forma, não sei se estas normas até não são ilegais, mas pronto. Aqui no caso da alienação do negativo é uma conclusão ao pé legis, ou seja, se eu alienar o negativo, o direito de autor transmite-se, a menos que eu defina contratualmente o contrário. Portanto, não é a presunção que permite prova em contrário, ou eu decido o contrário, eu concordo, acordo, contrato o contrário, ou a alienação do negativo transmite efetivamente o direito. Quando nós temos os nossos cursos na Acesso Cultura, temos sempre esta questão, e já houve até com a audiência, tivemos uma grande ajuda por causa de, enfim, agora já não se alienam negativos, não é? Pronto, e a explicação que nós recebemos na altura é que o que equivale ao negativo é um ficheiro RAW. Mas realmente isso terá que ser um técnico a dar essa explicação e isso enfim, depois aplicar a lei à prática é muito importante, não é? Tem que haver uma interpretação atualista desta norma, tem que haver uma interpretação atualista ao nível do conceito do negativo. Mas isto é um bocadinho jogo de... É um jogo de ping-pong, portanto é sempre ter cuidado com o que é que diz que é a presunção, o que é que diz que eu tenho que fazer, portanto ter Exato, é como como diz a doutora Teresa, o melhor é escrever logo, mas mesmo, isto é um conselho para técnico tudo. E jurídico, realmente os contratos têm que ter uma norma clara sobre a titularidade do direito de autor e não só sobre a titularidade, como sobre as utilizações quando a titularidade não se transfere para o encomendante ou enfim, para a entidade que precisa de explorar. Então é preciso que fiquem muito bem destacadas, descritas as utilizações que são autorizadas, porque na dúvida a utilização que não está transferida, fica no autor. Portanto, realmente invistam em advocacia preventiva do direito de autor, por favor. Curiosa e com um comentário sobre uma obra que vocês citaram, ganhar dinheiro, ou ser licenças Creative Commons para negócios. Querem dar um exemplo para nos ajudar aqui a pensar um bocadinho como é que se pode ganhar dinheiro apesar das licenças Creative Commons? Obrigada. Ok. Eu só me vem à mente agora, desculpem, não é o vosso contexto, mas portanto, uma empresa de design de mobiliário, acho que este caso é interessante, portanto, eles são intermediários, portanto, temos a plataforma e temos os designers e temos os compradores. Portanto, os designers fazem os uploads dos seus designs de mobiliário para a plataforma, ainda temos os manufacturers, portanto, os fabricantes. E todos os designs que são disponibilizados pelos designers estão disponíveis no site para download com uma licença Creative Commons que não permite utilizações comerciais. Portanto, qualquer pessoa, individualmente, pode chegar lá, fazer o download, ir a um fabricante, a um marceneiro, a um carpinteiro, o que quer que seja, e ter aquela peça de mobiliário fabricada para si, para seu uso privado, não comercial. Se quiser, e nem é tanto uma questão não comercial, porque não há muitas pessoas que não querem fazer uso comercial dos designs de mobiliário. Mas onde eles de facto ganham dinheiro, também ganham dinheiro se eu quiser fazer a utilização comercial, obviamente preciso pedir autorização, mas onde eles ganham o mesmo dinheiro, isto é o modelo de negócio, é pôr aquela pessoa em contato, porque nem toda a gente, e eu sei, mudei agora de casa e andei aí a falar com não sei quantos marceneiros, é extremamente difícil encontrar um marceneiro, certo? Então o que eles fazem é pôr-me em contato com o marceneiro. E se eu de facto escolher aquele marceneiro, o próprio marceneiro, no valor que cobrar, vai incluir um preço, uma percentagem para o designer, portanto, para a plataforma, que por sua vez retém uma parte e dá outra parte ao designer. Portanto, é esta intermediação com o marceneiro ou com o fabricante que vai permitir o modelo de negócio deles.
Mas, quer dizer, existem modelos de negócio, desde artistas e até bastante conhecidos que colocam músicos. Estou a lembrar-me de um caso da Amanda Palmer, que coloca toda a sua discografia com licenças Creative Commons. Portanto, as pessoas podem fazer o download das músicas todas dela, e ela faz dinheiro com a relação que tem com os seus fãs. Portanto, ela criou uma base de fãs, alimenta aquela base quase diariamente, com posts, com comunicações, fica na casa deles, e portanto a receita dela vem dos concertos e vem de uma outra plataforma que ela utiliza, onde pede às pessoas para lhe darem donativos, e as pessoas dão de facto donativos grandes para ela fazer o que quiser. Portanto, é um livro, mas o que quiseres, dizes que seja uma peça. Ela utiliza uma outra plataforma que agora não me recordo o nome, e portanto tem os concertos cheios, mas pronto, é um tipo de artista, músico que se presta a isto, a alimentar uma comunidade de fãs, e em cá esta gratidão, este reconhecimento e esta gratidão do fã para com o artista, porque me deixou fazer o download das suas músicas gratuitamente. E aí, claro, quando as pessoas também fazem download, ela também permite que as pessoas façam donativos, mas ela diz que a maior parte do dinheiro vem já nem é de crowdfunding, que ela chegou a fazer crowdfunding. Ela fez crowdfunding de um CD, de um álbum, e ela fez $1 milhão em crowdfunding, que ela diz que mesmo assim não foi suficiente para... Ficou ela por ela. Não perdeu nem ganhou, porque depois eu próprio fazer a distribuição, ela fez tudo, distribuição, envios e não sei o quê, portanto aquilo foi um pesadelo. Mas pronto, há muitos modelos, e acho que o livro está inclusive disponível sob Creative Commons, e portanto podem fazer o download dele. Boa tarde. Eu gostaria de fazer mais no âmbito dos arquivos pessoais. Por exemplo, uma instituição que recebe um arquivo pessoal doado e com o intuito de produzir e de auxiliar na investigação, quando o produtor oferece o seu arquivo a uma instituição, ele oferece documentos dele, mas também, juntamente com esse arquivo, vão documentos produzidos por outras pessoas, no caso da correspondência. Muita da correspondência com assuntos bastante sensíveis. E como é que funciona neste caso? Nós temos, por iniciativa do produtor, era para disponibilizar essa informação para investigação. No entanto, temos informação produzida por outras pessoas. Como é que funciona nesses casos? Bom, nós, enfim, uma das coisas que nós apresentamos normalmente quando introduzimos esta matéria é de facto o cruzamento entre o direito de autor, que até, enfim, do ponto de vista teórico é considerado em certa medida um direito de personalidade, há quem entenda pelo menos que é, e os direitos de personalidade tout court, que são o direito à imagem, à voz, à privacidade. Pronto. Essa questão que coloca pode ter realmente uma de duas vertentes. O conteúdo da documentação entregue pode ser protegida pelo direito de autor, se for considerada uma obra, considerando os requisitos que conversámos, não vale a pena repetir, mas pode integrar também direitos de personalidade. Eles são realmente direitos diferentes e que vivem lado a lado. Portanto, a ideia de correspondência, o exemplo da correspondência é bom. Porquê? Porque a correspondência pode ela própria ser objeto de direito de autor. Há livros de correspondência, cartas do Bessa de Queiroz, do Vitorino Nemésio, não é? Que são verdadeiras obras da literatura e, portanto, que por isso mesmo têm um direito de autor e são tratadas com base, enfim, na existência desse direito e depois, enfim, geridas com base nessa existência, nessa negociação e nessa conclusão de como, quando, por quanto fazer. Mas podem ter questões de natureza da privacidade. Pronto. E aí a questão é resolvida no Código Civil, não tem nada a ver com o Código de Direito de Autor, no âmbito dos direitos da personalidade, e os direitos da personalidade não caducam. E, portanto, dependendo da sensibilidade do conteúdo, pode mesmo ser preciso contactar com os herdeiros e pode mesmo ser preciso perceber se há autorização para, no fundo... Como? Do autor, assim, pode não ser do autor da carta. A questão é, o facto diz respeito a quem? Pode ser da vizinha do lado. A questão é que o direito de personalidade recai sobre a pessoa a quem o facto diz respeito, nesse caso. Portanto, aqui realmente é preciso cruzar. Outro exemplo bom são as fotografias. Porque também há um direito à imagem aí em cima da mesa. E, portanto, nos arquivos há circunstâncias em que é preciso realmente cruzar vários feixes de direitos para perceber se é possível ou não tornar o documento
comunicado ao público, no fundo. Mas mesmo no âmbito do direito de autor, mesmo que não tenhamos questões de privacidade e de imagem, se ele não é o autor daquelas obras todas, ele não pode dar autorização, certo? Eu fico... No caso da correspondência, é claro. Quem recebe tem o direito No caso da correspondência é absolutamente claro. Quem recebe é o proprietário. No caso da correspondência, quem recebe é o proprietário. Uma coisa sempre... não tem os direitos morais, isso é uma questão completamente diferente, mas aí ele identifica, mas do ponto de vista da exploração patrimonial relativamente a essa matéria, quem recebe tem a propriedade. Eu não sei de onde é que vem essa norma, porque eu, se não escrevi a carta, não sou autor. Não sou titular do direito patrimonial, a não ser que... Ele escreveu uma carta a mim. Pois é sua... Ouça. Há aqui uma questão, que uma coisa é a propriedade do papel. O papel tem uma propriedade. Não há dúvida. Mas isto é muito importante, a propriedade do papel é muito importante. Sério, a propriedade do suporte material da obra é muito importante, é muito diferente não há do direito de quem autor. recebeu é proprietário do papel, certo? E pode passá-lo ao arquivo, não é? Pode passá-lo ao arquivo. Outra coisa é quem é que tem o direito intelectual da propriedade intelectual. Mas se sabe, partilhe connosco qual é a norma, porque eu não conheço nenhuma norma... Nós podemos desconhecer a fonte, repare, ninguém sabe tudo, nós podemos desconhecer a fonte de transferência desse direito. Eu, pessoalmente, enfim, realmente partilho da posição da doutora Teresa, hoje, aqui a esta hora. Eu não conheço fonte do direito que transfira o direito de autor do autor da redação da obra de carta, porque realmente a obra pode ter qualquer forma, e, portanto, eu não conheço instrumento jurídico que transfira a propriedade sobre o direito, ou a titularidade, melhor dizendo, para não usar um termo tão restrito, a titularidade sobre o direito de autor do conteúdo da carta para o seu receptor. E esta história da propriedade do papel é mesmo importante, porque a transferência do direito de propriedade sobre o suporte material em que a obra está inscrito é absolutamente, na maior parte dos casos, exceto na fotografia, irrelevante quanto àquilo que depois o proprietário sobre esse suporte material pode ou não fazer com o conteúdo autoral. É realmente, isto é uma questão assim até subtil, mesmo do ponto de vista jurídico, mas é realmente é outro filtro que nós temos de fazer. Por exemplo, há esse filtro nos arquivos da correspondência em relação aos direitos de personalidade ou da fotografia. Há vários filtros que nós temos que fazer, porque esta realidade não é gerida apenas por um ramo. E, enfim, não quero dizer que não tenha razão. A verdade é que eu, pessoalmente, desconheço regra, fundamento que transfira essa propriedade. Nem faz muito sentido do ponto de vista sistemático. Sistemático, ou seja, como o sistema está construído, que é um sistema exclusivista, protecionista, de promoção do criador, mas, pronto, peço desculpa, não conheço o fundamento. Depois nós conversamos melhor e podemos acertar e partilhar, se calhar, posteriormente as coisas. Muito bom. Sim, aliás, eu acho que só conheço duas situações, tirando a fotografia, que eu há bocado até disse que quando compram um quadro não podem exibi-lo. Por acaso até há uma presunção legal que podem expor o quadro. É a única situação em que o suporte vai com uma autorização, acompanha mais qualquer coisa em termos de direito de autor. Yeah. I just wanted to make a point about business models and Creative Commons because it's important to stay aware that when you, as an artist, use a Creative Commons license and renounce your economic exclusive rights, you still have the opportunity to make money of your work. So you just don't keep the right to do that exclusive to only you. Others can also build on your work for sometimes for commercial purposes, other times for educational purposes and so on. But the benefit for an artist in using a Creative Commons license that allows others to also benefit from their work is this dissemination, the synergy effect. And this is a business model that works more with the digital technology and the sharing economy, rather than trying to protect one's work against it. So it's also a matter of a mindset of thinking that the
digital economy is going to ruin your business or try to ride the wave of it. And I would just point attention to a book by Nicholas Lovell called The Curve, which also discusses cases of artists and business people who have developed business models based on a free base. So, for instance, you were also talking about musicians who allow people to stream their music for free, but then they grow a community of fans around that who get really dedicated because there's a generous gesture. You can experience this for free. Then people have an emotional relationship with this artist. They're like, this is cool, thank you. I want to give something back. And that is a basis for developing new kinds of business models. And then these artists create products that are for more dedicated fans who are willing to pay a higher price, even though they can get a basis product for free, but they want to actually get something more. So it's a different kind of putting together a business model, which is really interesting. You can read about it in this book called The Curve. Posso fazer uma pergunta? Disseste há pouco, mas não sei se é bem assim, que quem adquire um quadro, não é? É proprietário do quadro, mas não do direito de autor. Várias vezes em museus, em Portugal e no estrangeiro, chegamos a uma exposição, vamos confiantes de que já aprendemos tudo sobre estas questões, dizem-nos, não podem tirar fotografias, perguntamos porquê, e dizem porque é uma coleção privada. Só que esta tal coleção privada está exposta no museu público. Como é neste caso? Eu recentemente fiz um ato de rebelia civil. Fiz um statement no museu e disse: estas obras, o segurança vai me perguntar o que é que vai-me dizer. Eu sabia perfeitamente, não é? Que havia o sinal que não se podia tirar fotografias. E estas obras já estão no Amadeu de Sousa Cardoso. Pronto. E eu fiz questão de tirar à frente dele e disse: estas obras já estão no domínio público. Ninguém pode impedir de tirar fotografias destas obras. Ou com segurança. Não foi justo. Eu sei, não foi justo. Não era com ele que eu tinha que falar. Eu até pensei em fazer uma ação judicial declarativa dos nossos direitos de acesso e de reprodução daquelas obras. Mas depois não tive aí, o tempo era limitado, porque a exposição era limitada, e não tive o suporte económico que precisava, mas acho que podíamos todos reunir-nos e tentar fazer uma coisa dessas no futuro. As ações populares não se pagam. Pois é, verdade, mas também precisava de mais popular. Então fazemos uma popular. Próxima vez fazemos uma popular. Portanto, temos essa questão, e depois também temos, independentemente da obra estar no domínio público ou não, também uma obra que ainda esteja protegida por direito de autor, mas aí já não podemos, desculpa. Eu ia falar de liberdade de panorama, mas a liberdade de panorama só se aplica às obras que estão permanentemente no domínio público, não uma exposição temporária, ok? Portanto, obras que estejam ainda protegidas por direito de autor, mas que estejam no domínio, que estejam num espaço público, fechado ou aberto, por exemplo, a Joana Vasconcelos, estou a lembrar-me daquela obra ali, pronto, há muitas, não é? Que estejam permanentemente num espaço público, podem ser fotografadas por qualquer pessoa e essas fotografias publicadas porque estão permanentemente no local público, mas uma exposição de facto só conseguimos utilizar essa prerrogativa se as obras já estiverem no domínio público. Acontece com muitas. Agora, o que de facto o museu pode fazer, por uma questão de logística, que o museu me impeça de tirar fotografias com tripés, etc., ou com flashes para a proteção da obra, ou eu até sei de alguns museus, parece-me franceses, que têm dias em que não tiro a fotografia porque de facto é incomodativo. Está num museu em França, em Paris, com toda a gente a tirar fotografias, eu já não consigo apreciar sequer a obra. Mas aí percebo uma questão de regulamentação do espaço, de tentar que todos consigamos usufruir, mas fora desse contexto, não. Ou então das duas uma, então deixa-me, disponibiliza-me uma imagem
com boa resolução para que eu possa utilizar gratuitamente. Pronto. E há outra coisa ainda do ponto de vista jurídico relacionado com essa compra do suporte material que não transfere nenhum direito de autor, porque na verdade não é o direito de autor que é transferido, é o direito a exibir, e isso é só uma utilização. Portanto, ao colecionador privado que não adquiriu o direito de autor de outra forma, não é permitido dispor sobre uma faculdade que não detém na sua esfera jurídica. Sim. Não é? Pronto. Eu tenho aquele quadro e tenho o direito a exibir aquele quadro. Eu não tenho o direito a dizer se ele pode ou não ser reproduzido. Esse é um fecho de utilização que se mantém na esfera jurídica do autor. Portanto, enfim... Enquanto está protegida. Sim, claro. Sim, qualquer pessoa. O que eu acho que acontece, na verdade, é que às vezes estas pequenas diferenças não são percepcionadas, enfim, não quero de maneira nenhuma fazer disto um comentário pejorativo, mas às vezes realmente estas noções são tão entrecruzadas que eu acho que não é um argumento que eles encontram para proibir, é simplesmente porque faz sentido na cabeça que seja assim, pronto. Acho que temos tempo para mais uma pergunta. Então, a minha pergunta vai sobre os direitos morais e não os direitos patrimoniais. Dando um exemplo assim muito prosaico, talvez, imaginando que alguém decide vestir uma camisola de um clube de futebol ou da seleção portuguesa, todas as personagens representadas nos painéis São Vicente, de quem são ou quem gera os direitos morais dos painéis São Vicente, ou seja, se são inalienáveis e imprescritíveis, cabe ao museu detentor, neste caso, dos painéis, ou existe uma outra entidade que gira os direitos morais? Bom, realmente há um diploma pequenino e antigo que diz que, independentemente das obras terem caído no domínio público, cabe ao Ministério da Cultura, quando há, realmente, desculpem, cabe ao Ministério da Cultura fazer esse controle e essa tutela, no fundo, garantir essa proteção. É claro que se, por exemplo, os painéis de São Vicente tiverem a camisola do está tudo bem. Pronto, se tiverem de um outro clube, se calhar não tanto, e aí, enfim, diferirá um bocadinho a conclusão a tirar. Mas sim, agora, tornando a conversa séria novamente, o Ministério da Cultura tem essa responsabilidade de manter a integridade da obra e a paternidade da obra após a queda no domínio público, sim. O Ministério da Cultura, não os museus, porque já vi muitos museus a acharem que eles são os guardiões da Sim, se não houver delegação de competências, não têm mesmo competências, são organicamente incompetentes para fazer isso, atenção. Muito obrigada, Mafalda e Teresa, obrigada a todos. Vamos passar para um outro painel agora. Vou pedir à nossa colega Ana Braga